oportunidade de servir a Deus e a Jesus é sempre reconfortante, né? Vocês estão ouvindo bem? Tá? Eu estou não, mas tá? O aparelho está funcionando. Então tá. O tema de hoje é a indulgência. Não é um termo comum a gente ouvir dentro do próprio Espiritismo, eles falam assim, né? Porque não é uma palavra. Nós temos, na verdade, palavras que substituem ela, né? Mas ela é usada no Livro dos Espíritos, é usada no Evangelho segundo o Espiritismo, e ela tem a sua função, né? Então nós vamos ver a respeito dela. Vale sempre lembrar que a intenção de trazer os temas é sempre fazer com que a gente tenha uma reflexão íntima de pensar nas necessidades da vida. Por que a gente vive? Quais os motivos de tudo que acontece com a gente? No Espiritismo a gente aprende que todo sofrimento é válido e é importante, né? E que nós precisamos superar as dificuldades para que a gente tenha uma vida tranquila, pelo menos de consciência. Os problemas são os problemas, cada um tem o seu e ninguém vai substituir o problema de ninguém e nem vai resolver, né? Nós temos que ser capazes de entendermos a nossa necessidade e nos modificarmos diante das situações. Precisamos ter a crença positiva de que Deus é sempre justo, a sua justiça não falha jamais. Então precisamos acreditar, respeitar e assumir que os nossos problemas são as nossas soluções da vida. Ok? Com a indulgência não é diferente, tá? Nós vamos fazer uma pequena introdução a respeito da indulgência. Ok? Tudo bem. Como definição natural do dicionário, uma primeira definição. Indulgência é a disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia. A gente conhece mais essas outras palavras, perdoar, misericórdia, clemência, né? A indulgência é mais estranha. A segunda definição é absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa, perdão. Então, todas essas palavras, né, também significam, dão significado à palavra indulgência, tá? Então, por isso que nós vamos falar sobre isso. Mas existem duas interpretações a respeito da indulgência. Uma delas é através do que foi criado pela Igreja Católica como indulgência, tá? Então, a indulgência era um perdão que a Igreja oferecia aos fiéis que se arrependiam dos seus pecados, tá? Eles eram vendidos como uma espécie de uma carta, era um documento onde a pessoa carregava com ela e ela tinha o perdão, né? A venda das indulgências era um mecanismo da Igreja para garantir enriquecimento e influência política e social. Então, eles usavam isso como uma ferramenta de poder, tá? Então, eles podiam absorver quem eles quisessem ou não, né? Então, até hoje existe a indulgência na Igreja, tá? Um pouquinho diferente do passado, quando aconteceu os maiores problemas, que foi a venda das indulgências, foi um dos motivos que levaram à reforma protestante, a criação, né, das igrejas evangélicas, assim dizendo. Um movimento de reforma religiosa que ocorreu no século XVI, né, na Europa. Tá? Quem criou esse movimento foi Martinho Lutero, né, um dos principais críticos. Ele não gostava dessa ideia de vender as indulgências, vender o perdão, né? Porque ele não acreditava que essa prática de vender o perdão garantisse a salvação das pessoas. Lutero acreditava que a salvação era obtida pela fé e que as indulgências não podiam tirar a culpa dos pecados. Né? Não são palavras que fazem, né? Assim, falam assim, é muito comum ouvir assim, o sangue de Jesus tem poder.
pode até ter, né? Se o que você está fazendo, né, é coerente, se você tem a tua fé verdadeira e se o que você está pretendendo é justo, é merecido, né? Não é simplesmente porque eu usei a palavra que isso vai ser resolvido, né? Não é bem assim. Nós sabemos que nós temos que trabalhar, nós precisamos vivenciar, né, na vida todo tipo de problema e ajudar as pessoas no que nós pudermos. Isso é ação, isso é o nosso trabalho na terra. Ajudar a nós mesmos, mas também aos nossos irmãos. Martinho Lutero, então, ele acabou elaborando 95 teses que fundamentavam a teologia que deu origem às novas denominações dentro do cristianismo, onde surge então o protestantismo. As igrejas evangélicas surgem nesse ponto, lá entre o ano 1600 e 1700. Né? Então, o Brasil foi descoberto em 1500 e foram 200 anos, no máximo, depois do descobrimento do Brasil. Então, uma coisa relativamente recente, né? Não é tão antiga. Bom, isso é o que é colocado sobre as indulgências na história e na Igreja Católica. Mas para a doutrina espírita, o que significa indulgência? Nós já vimos lá atrás que, como definição, nós temos perdão, misericórdia, clemência, né? Então, dentro da doutrina espírita, nós temos um capítulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que se chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos, tá? A indulgência. Então, existe esse capítulo específico sobre isso. Quem vai nos trazer um ensinamento a respeito da indulgência, do seu significado dentro do Espiritismo, né, para que a gente possa ter uma compreensão, são 3 histórias, na verdade, narradas por 3 espíritos que trouxeram a informação até Kardec, que foi colocado então no Evangelho e chegou aos nossos dias também, né, onde a gente pode estudar e compreender melhor. Começa pelo item 16, então, que é o primeiro espírito que nos diz a respeito da indulgência. E ele direciona diretamente para os espíritos. Então, daqui para frente é justamente para os espíritos. Tá? Somos nós. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então, já colocou que a indulgência é um sentimento doce e fraterno. Tá? É uma forma de exposição do próprio amor, né? Do sentimento maior que a gente tem que desenvolver para com o nosso próximo. Né? Então, ele fala sentimento que todo homem deve ter para com seus irmãos. Então, é um relacionamento humano. Né? E ele continua: a indulgência não vê os defeitos de outro, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela mesma. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma desculpa para eles. Excusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção, com maldade. Né? Então, quando a gente tem um relacionamento entre irmãos, o que é mais importante? Né? A colocação dele é que nós respeitemos o pensamento dos nossos irmãos. Não adianta olhar para outra pessoa e falar assim: por que você faz assim? É porque você faz diferente. Mas se você parar para pensar assim, quem está fazendo errado? Ou porque está fazendo diferente?
Existe mais um jeito de fazer as coisas? E por que a gente não pode respeitar a vontade do outro? E se ele estiver errado? É exclusivamente o problema dele, não é? O nosso problema é não julgar os outros, né? E se nós julgamos, nós seremos julgados da mesma forma, tá? Jesus deixou isso bem claro no Evangelho. Então nós precisamos respeitar, em primeiro lugar, o próximo, o nosso irmão, tá? A indulgência não vê defeitos, né? Então, para você perdoar uma pessoa, você não tem que olhar assim, se ele tem defeito, mas eu vou perdoar. Não, você não tem que saber. Isso não importa. O que importa é o teu sentimento. A quem não é um problema. A gente tem que eliminar o problema aqui dentro, né? É expandir de nós a caridade, o amor verdadeiro, né? Então é isso que ele diz. Se, né, ele comenta, né, se, né, a malemolência, que é a maldade, toma conta, né, de uma informação dos defeitos do outro, que ele acha que são defeitos, pode usar a maledicência, né, o mal da língua, né, para piorar a situação da pessoa. Então, ao invés de você conseguir se aproximar do irmão, né, você vai conseguir se distanciar cada vez mais. Então, a indulgência permite que você se aproxime das pessoas, né, verdadeiramente com a intenção de ajudar, com carinho, né, com um verdadeiro amor cristão. Se você usar de maldade, a coisa fica ruim, principalmente para você, né? A indulgência jamais se ocupa com os maus atos do outro, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tenha o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não é porque é verdade que determinada pessoa cometeu alguma falta grave, isso não é motivo para que você declare ao mundo, né? Não é importante isso, né? Então ele diz, ela jamais se ocupa com os maus atos do outro, né? A menos que seja para prestar um serviço. É óbvio que se é para proteger uma outra pessoa pelo bem, é óbvio que você vai usar cautela para que isso seja um pouquinho diferente. Mas você não pode agredir a pessoa, né? Porque ela já está numa situação ruim, né? Ela causou um problema. Então você vai tomar um cuidado. A indulgência não faz observações chocantes, não tem nos lábios censura, apenas conselhos, e a mais das vezes velados, ainda assim conselhos íntimos, conselhos exclusivos. Não é da vou dar um conselho para você, vem todo mundo. Vamos tomar uma coisa mais reservada, né? A gente já sabe que conselho dado não vale nada, né? Vendido ninguém vende, né? O único conselho bom é aquele que é pedido, né? Quem pede um conselho é porque precisa. Esse vai ouvir, se vai seguir outra história, né? Cada um é cada um. Mas conselhos a gente tem que tomar cuidado, né? Respeitar sempre o próximo. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Se você é crítico, se você é ácido, se você é uma pessoa que gosta de dificultar as coisas, né? O que você ganha com isso? Né? A resposta dele mesmo. A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Então você está se julgando melhor, né? E qual é o teu direito de se achar melhor do que qualquer outro? Ah, mas eu sou bom. Isso é você que acha. Seria bom perguntar para os outros se você é bom de verdade, né? Mas é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Não julgar. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupares com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Então ele coloca claramente, cuida de você. Cuida do teu próprio mal.
né? Se cure primeiro, né? Não tente curar os outros, se você não é capaz de cuidar de você, né? Então, primeiro a nós mesmos. Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que você censura, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Ele está falando de Deus. Porque você pode esconder de toda a humanidade as suas atitudes, como você é na verdade, né? Mas você não pode esconder de Deus. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, que é maldição, tereis que estar cometido faltas mais graves. Às vezes a gente acha que uma maldade está no outro, mas a tua, né? As tuas faltas são piores do que a do teu irmão. Né? Mas não é porque você está na condição de estar escondendo os teus atos, né? Que ninguém viu. Então, não, aquele fulano é muito bom, que ele é perfeito, né? Mas porque ninguém descobriu ainda o que você fez, né? Agora, se você sabe que o outro fez, aí você aproveita, né? Mas você esquece de olhar a tua carga que você está carregando, o mal que você já produziu, né? Isso é ruim. Ele complementa: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor, que é a cobrança, né, dos outros, desanima, afasta, irrita. Então ele coloca bem claro: a indulgência é o bem. Né? Saber que ele atrai, acalma e levanta a pessoa. Ao passo que o rigor, que o mal, né, desanima, afasta e irrita as pessoas. Né? Então, são os cuidados. Quem trouxe essa informação foi José, que é um espírito protetor que trouxe a Kardec em 1863, em Bordeaux, uma comunicação mediúnica. Tá? Então, ele é bem claro que a gente tem que fazer essa distinção. Né? A gente já sabe que o bem é a vontade de Deus. E Ele quer que todos nós estejamos no bem, sejamos novas pessoas, que nós possamos realmente transformar, né, a nossa vida e ajudar os outros a transformar as suas vidas, né, no bem. O segundo espírito é no item 17, que nos traz também sobre a indulgência. Algumas palavras diferentes, mas nós vamos ver que a intenção é a mesma. Porque dentro da maldade só tem um significado, né? Que é o alcance de cada um dentro do amor. Então, o aprimoramento do nosso ser. Ele começa: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houveres usado para com os outros. Nós podemos lembrar que a comparação sempre é a mesma. Faça aos outros aquilo que você quer que te faça. Né? É a mesma coisa. Se você perdoa, você será perdoado. Né? Então, a ação primeira sempre tem que partir de você. É a tua ação que muda os outros. Não é você ficar esperando. Eu vou esperar ele pedir desculpa primeiro, depois eu vou dar um jeito. E se ele nunca pedir desculpa? Você vai ficar sempre com o pé atrás esperando? Vai lá e faça você. Tome sua atitude, né? Seja benevolente, né? O perdão ele tem que estar no teu coração, não é na boca. Tem que estar no coração. Tem que ser real. Ele continua: compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai,
E não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos os que nos têm ofendido. Jesus colocou essa frase dentro da oração máxima a Deus para que nós nos lembrássemos de que para ser perdoado, nós precisamos perdoar primeiro. Precisamos disso. E lembrando que o nosso perdão de Deus só ocorrerá quando nós perdoarmos realmente os nossos irmãos. Porque, de certa forma, se eu ofender qualquer um de vocês, e se vocês se incomodarem, vai ser ruim para vocês. Agora, se vocês não se incomodarem, o meu débito é com Deus. Eu ofendi um filho dele. Então, a minha reparação será com ele. Por isso que a gente tem que pensar muito antes de responder a uma ofensa. O perdão é sempre a melhor ferramenta. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela vence, que é o perdão. Eu vou esquecer bem. O trabalho de Jesus todo foi focado no amor, no perdão, na misericórdia. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Ele diz que o nosso perdão ainda é falho, mas nós temos que exercitar, nós temos que praticar. Mas ele diz que esse véu do esquecimento, tipo, se eu perdoei, mas não esqueci, na verdade. Então, o que ele diz com o véu, o véu deixa meio transparente, a gente consegue enxergar. Então, ele diz, as mais das vezes, muito transparente é o véu, e os nossos olhos continuam vendo aquela mágoa que está ainda no nosso coração. Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera, que conspurca, que suja, pelo amor que purifica. É que os ensinamentos, todos eles trazem para que a gente possa exercitar o nosso pensamento, usar nossa inteligência, não deixar a emoção tomar conta, porque a emoção nos leva a erros. Já a inteligência não. A compreensão. Não, mas eu sou inteligente. Não. Você conhece as leis de Deus? Você entende o porquê? Então, isso é importante. É onde você tem que usar a sua inteligência, no conhecimento. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus nos ensinou. Pregai com ele, como ele fez, durante todo o tempo que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Então ele coloca aqui que Jesus jamais nos abandonou. Jesus, até assim, Jesus vai voltar? Ele nunca foi. Ele continua com a gente. Ele sempre disse, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá estarei. Nós estamos num monte aqui hoje. Então, ele coloca, Jesus pregou enquanto esteve aqui com a gente, mas ele continua agora no mundo espiritual fazendo o mesmo serviço, nos ajudando a melhorar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação.
A simbologia da cruz e do Calvário, né? Não é necessariamente obrigatória fazer uma cruz bem pesada e sair arrastando pelo meio do caminho. Não é essa a ideia, né? Quando falamos pegue sua cruz, né? O seu Calvário, são os seus problemas, as suas dificuldades, né? Mas são os meus problemas materiais, não, espirituais, né? Aquilo que eu não gosto, ou de quem eu não gosto, o motivo que me levou a isso, né? Os sentimentos, né? Que nós precisamos mudar, nos transformar em novas pessoas, né? Então, a cruz e o Calvário representam as mudanças que nós precisamos, né? Você vê, cujo sim, quando nós atingirmos esse ponto, né, alto, que é a superação, né, dessas dificuldades que a gente encontra no nosso coração, a gente vai estar na glorificação. Nós estaremos mais perto de Deus. Quem nos trouxe essas colocações foi João, que era bispo de Bordeaux, né? Já desencarnado em 1862. Trazendo a palavra de amor ligada à indulgência. Indulgência é só uma palavra. O sentimento é amor, né? O terceiro espírito que nos traz a informação sobre a indulgência, nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, ele nos diz: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. A mesma coisa que o outro disse. E eles não estavam reunidos para falar desse assunto. Eles vieram trazer o esclarecimento. Cada um a seu tempo, cada um tentando abordar essa dificuldade que nós temos do relacionamento humano, né? Do perdão, principalmente, né? Verdadeiro. Esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Então, o outro falou a respeito do Calvário e da cruz. É a mesma coisa. Nós temos que vencer defeitos, pendores, maus hábitos, né? Temos que carregar esse nosso fardo, que também é relatado por Jesus no Evangelho, né? Que é a necessidade de superar essas dificuldades que nós temos dentro de nós. Por mais que a gente fale assim, eu não tenho isso não. Vamos pensar bem bonitinho lá dentro. Ninguém está aqui na Terra à toa, né? Nós estamos aqui para vencer, sempre vencer. Por que então a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Como é que você enxerga o problema dos outros, mas não vê o teu problema, né? Há uma cegueira que você não percebe. É como se você não tivesse problemas ou não tivesse defeitos, né? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro, um cisco, que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Então aqui ele faz uma citação de Jesus, mais uma vez, a respeito do argueiro e da trave, né? Quando ele demonstra que às vezes um pequeno cisco incomoda, uma coisinha pequenininha nos outros incomoda, mas no entanto eu estou com um problemão desse tamanho e não estou enxergando, né? Eu consigo ver qualquer defeitinho dos outros, mas não vejo o meu defeitinho, né? Que é enorme, né? A gente tem uma cegueira. Por quê? Porque nós não estamos pensando com amor, não estamos pensando com carinho, nós estamos olhando para Jesus, toda a sua proposta durante o tempo que esteve aqui com a gente, né? E o tudo que ele deixou, né? Através dos seus discípulos, dos seus apóstolos,
do ensinamento, para que a gente pudesse exercitar o bem, caminhar o bem. Né? E como ele diz aqui, a trave que vos cega, fazendo de queda em queda. Quando você esconde a verdade, você não consegue crescer, né? Porque tem algo em você que está te prejudicando. E é você mesmo que é responsável por isso. Não é ninguém. Porque fulano fez maldade para mim. Não fez. É você que está vendo a maldade. Né? Você que está sentindo a maldade. Então você tem que corrigir você. Né? Lembre que os problemas dos outros ainda são problemas dos outros. Porque cada um de nós tem seu próprio problema para resolver. Todas as suas próprias dificuldades. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos do outro e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Nunca nos esqueçamos que nós somos criados por Deus. Deus não criou o mal. Então, se nós temos o mal dentro de nós, fomos nós que criamos. Né? Então, ele diz, o coração humano é um abismo de corrupção, de erros. Né? Mas, nas suas dobras, tem lá sempre uma sementinha do bem que foi plantado por Deus. E ela pode despertar a qualquer momento e vir a germinar e transformar você. Tá? Nunca esqueça disso. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos saudáveis ensinamentos dos Espíritos de Deus. Ele faz uma menção ao Espiritismo que vem nos esclarecer, abrir nossos olhos, abrir nosso coração. Para esses espíritas, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada, ao fim. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, caridade para si mesmo. É a nossa transformação pessoal. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus, acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Quem nos trouxe foi Dufetel, bispo de Nevers, na cidade francesa, também Bordeaux. Foi trazida essa mensagem para Allan Kardec. Ok? No livro, fora isso, isso aqui são 3 tópicos dentro de um capítulo que tem só no Evangelho. No livro dos Espíritos, traz mais esse assunto no capítulo 11, no item 10, lei de justiça, de amor e de caridade. Então nós temos muita coisa para buscar e para aprender sobre a indulgência, sobre a paz interior, sobre a conquista do amor verdadeiro. Né? Então nós temos mais esse daqui, onde diz lá, caridade e amor ao próximo. Sempre nos lembrando que Jesus nos pediu, porque quando nós treinamos essa caridade, esse amor, nós estamos conquistando, na verdade, a vitória do amor verdadeiro. Porque gostar de você aparentemente é fácil, parece. Todos nós temos um probleminha com uma coisa que a gente não gosta da gente. Talvez gostar dos nossos filhos, quem tem filho, sabe que é muito, muito fácil. É fácil gostar do filho. Mas Deus colocou a prova. Nós somos seus filhos. Agora, é fácil os filhos gostarem dos pais?
A gente não sabe de verdade, né? A maioria diz que gosta, né? Vamos torcer para que seja verdade. Mas a gente tem que prestar atenção. O sentimento depende de cada um, né? Então, se depende de cada um, vamos começar. Começa com você. É o ponto inicial. Ah, mas o outro não é um problema. Um dia, todos vamos acordar e vamos aprender. Isso está na lei divina. Não vamos esquecer. Para fazer o encerramento, eu vou trazer aqui um complemento à indulgência, que seria a primeira carta dos Coríntios, né? Exatamente a parte 13, que é considerado um hino ao amor. Quem escreveu foi Paulo de Tarso, né? Ou conhecido como São Paulo pela Igreja Católica. Tá? Ele nos traz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, é humilde, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele coloca a nossa própria imperfeição de entender as coisas de Deus. Você vê, ele diz que o amor nunca falha. Porque o amor é um dom de Deus. Né? É verdade, é do que nós fomos criados, do amor de Deus. Mas se tem uma profecia a respeito, ele diz, o amor vai destruir. E se houver línguas, elas cessarão. Quer dizer, estão falando, vai cessar. Se houver uma ciência, para que a ciência provou, está falando, ela desaparecerá. Porque se só uma parte nós conhecemos, nós só falamos dessa parte. O pouco que a gente conhece ainda, porque nós somos muito jovens. Na vida eterna, nós somos jovens. Mas quando vier o que é perfeito, o que é perfeito? Para nós, Jesus foi perfeito. Deus é perfeito. Então, quando vier o que é perfeito, aquela parte que a gente conhece deixará de existir. Porque aí, então, a perfeição será o máximo. Será a verdade. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É a mudança que nós precisamos fazer dentro de nós. Nós precisamos deixar. Existe uma relação tal do homem velho e o homem novo, né? O ser humano velho e o novo. Que é a mudança. A partir de Jesus, nós temos tudo para mudar, né? Para nos tornarmos melhores. Então, nós podemos mudar. Quando ele fala menino para homem, é um crescimento. É uma mudança radical de criança para adulto. A mesma forma nós podemos colocar
em relação ao nosso sentimento verdadeiro. O amor vai crescer e nós nos tornaremos amor. Não simplesmente pessoas que amam, nós seremos amor. Porque agora vemos por espelho, em enigma, uma coisa que a gente não entende, né? Mas então veremos face a face, como agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, quando nós nos transformarmos em algo mais perfeito. Então nós teremos dentro de nós a verdadeira essência de Deus, o amor. E ele termina. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior é o amor. Ok? A reflexão nossa tem que ficar dentro da força maior que move, né, a humanidade na bondade, no carinho. Nós precisamos tornar isso uma realidade em nossas vidas, né? Assim como Paulo, que foi transformado por Jesus de um perseguidor de cristãos a um dos maiores cristãos. Ele não conheceu Jesus quando Jesus pregava na terra. Ele veio a conhecer Jesus quando Jesus já tinha desencarnado. E ele não teve dúvidas. Nós podemos mudar? Podemos. Precisamos nos esforçar? Com certeza. Precisamos criar em nós o hábito de perdoar, de enxergar o próximo como uma pessoa que precisa de apoio. Mesmo que você não seja perfeito, porque você não é perfeito. Mas se você tem um conhecimento que pode te levar a uma paz interior, ao amor, você pode transmitir isso para alguém. O pouquinho que você dá é muito no reino de Deus. Obrigado a vocês. Era o assunto da noite. Ok? Obrigado. Ok. Para o encerramento, então, vamos elevar nossos pensamentos, aproveitando essas palavras de Paulo sobre o amor, e agradecemos a Deus por este momento em que podemos trazer ao nosso coração palavras bonitas, mas edificantes, que nos transformam moralmente para o futuro. Lhe pedimos, Senhor, que nos abençoe eternamente, para que sejamos fortes, que todas as dificuldades possam ser superadas, nenhuma delas será desprezada, e nós saberemos o seu verdadeiro valor. Obrigado pelo carinho dispensado. Jesus também, nosso companheiro, esteja conosco sempre em nosso caminhar, nos trazendo sempre a força no coração. Obrigado aos mentores da casa, aos nossos anjos protetores, que conosco estão sempre, e nos iluminando o caminho, com fé, com caridade e com amor. Obrigado, Senhor, que assim seja.